Olá a todos os mexicanos, a todos nossos amigos de Facebook. Estamos aqui uma vez mais para falar de algo muito importante, de algo vital para nossas vidas, que é o Evangelho. E agradecemos a Deus em primeiro lugar e também ao pastor Luiz Miguel, que nos invitou, não, para compartilhar este mensagem muito importante. E sempre é um prazer, é um gosto muito grande estar com todos vocês e uma grande responsabilidade que pesa em nossos ombros, porque falar das Escrituras é algo muito sério. Então, é um grande privilégio, uma grande responsabilidade. E queremos compartilhar este Evangelho com todos vocês. E também agradecer à comunidade, à terra prometida, à igreja, não? Onde o pastor Miguel é o responsável em México, e a todos vocês, e pedir a vocês que nos ajudem a compartilhar este conteúdo, este mensagem aí em Facebook, a enviar a seus amigos, familiares, seus contactos, não? Para que muitas pessoas sejam alcançadas. E temos, não, Aline, um apreço, um carinho muito grande por todo este povo mexicano, por todo o povo de México. Este país é um país que temos um apreço, um carinho, uma consideração grandíssima por todos vocês. Então, é um grande prazer, não, Aline? Así es. Buenas noches, gente. De verdad es una alegría, un gustazo estar aquí con ustedes otra vez. Em primeiro lugar, para falarmos do Evangelho de Nosso Senhor Jesucristo, uma alegria muito grande a fazer este trabalho e hoje poder estar aqui com vocês. Como Anderson dijo, amamos México. De verdade, para mim é minha primeira casa. É como que em Brasil sou uma estrangeira. México é minha casa, amo este país, amo este pueblo e de verdade é uma alegria poder compartilhar com vocês esta verdade do Evangelho. E aqui estamos. Desde ahorita já pedimos perdão por el espanhol, não? Já há muito que saímos de aí, então estamos como que aí batalhando, não, com o idioma, pero primeiro Deus, vamos poder transmitir esta verdade e que ojalá hoje muita gente não saia bendecida, transformada, que haja novo nascimento, santificação e, bueno, aqui estamos. Sim, e nós outros vamos a falar de algo muito, pero muito importante, indispensável, não? Porque e poderíamos dar aqui o título deste tema de La Gran Caída e também uma graça que nos rescata, não? Que é a verdade, não, Aline? Houve uma ruptura, houve uma caída aí e nós outros temos que entender isso, porque se não entendemos isso, não sabemos nossa condição. É como, por exemplo, uma pessoa vá a uma terminal de autobus ou um aeroporto e ela primeiro tem que saber de onde ela está saindo, de onde ela está, de onde estou eu. Primeiro, minha ubicação. E segundo, o lugar para onde vou. Não? E, na verdade, as pessoas não sabem para onde estão indo. Elas estão em suas religiões, em suas supostas igrejas ou em suas religiões, pero não sabem de onde houve esta ruptura, quando houve esta ruptura e a condição que elas estão. E simplesmente pensam que por estar em um lugar ou em uma religião ou repetindo coisas que uno disse a elas, ella pode então cambiar isso, pero não, é muito, muito profundo este assunto. E então é o que vamos falar aqui hoje. Vamos iniciar, não vamos falar todo porque é muita coisa, pero vamos falar aqui o essencial para dar continuidade depois. Pero já queremos
já de antemano falar que sim, vamos falar de este tema, desta grande caída, que houve uma ruptura, que houve uma origem, não? E que a humanidade está em uma condição. E o que eles necessitam para cambiar isso? Então, primeiro, tenho que saber a ubicação, meu estado, minha condição, e saber para onde está indo a humanidade. E é o que vamos falar. Bueno, então, você pode agora abrir aí sua Bíblia. Já temos aqui nossa Bíblia em espanhol, não? E também tenho aqui minhas anotações. E é importante que você também tenha aí suas anotações. E preste muita atenção neste momento. Não se esteja involucrado com outra coisa, com a tele, com um teléfono, com outras coisas. Esteja focado aqui em a palavra de Deus. Pare todo o que você está fazendo, não? E se dedique a hora a aprender e, mais que aprender, ver, não? Todo o que passa a seu redor, em sua vida, e por que a situação está como está, e qual é a realidade das coisas. Então, eu lhe invito agora a ser isso. Nós outros vamos abrir aqui nossa Bíblia, no livro de Gênesis. Nosso foco aqui será o Gênesis 3, capítulo 3. Pero, para entender melhor, vamos a ler alguns versos ali do capítulo 1 e do capítulo 2, para que você compreenda melhor. Está vendo? Pero o foco será o capítulo 3 de Gênesis. Vamos a ler todo e depois vamos a falar aqui despacio, não? Explicando os versículos. Disse assim, no versículo, capítulo 1, versículo 26. Disse assim: Também dijo Deus: hagamos al hombre a nuestra imagem, conforme a nuestra semelhança, e domine sobre os peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrastra sobre a terra. E criou Deus ao homem, sua imagem. A imagem de Deus criou, varão e hembra los criou. Então, observe que não há outro gênero, não? Existem duas criações aqui, né? Que é o homem e a mulher. E los bendijo Deus, e les dijo: frutificade, multiplicaos, llenad la terra, sojuzgad-la e dominade sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos e sobre todo ser vivente que se mueve sobre la terra. Você vê que nestes primeiros versículos aqui, Deus está dando então uma instrução. Deus criou ao homem, criou homem e mulher, não? E Deus então criou ao homem, a mulher aún não foi criada. Mas Deus criou ao homem e deu ao homem a instrução. Deu uma instrução e deu autoridade ao homem nestes primeiros versículos. E vamos agora falar do capítulo 12, capítulo 12, verso 7, para que você possa compreender alguns detalhes aqui. Então o Senhor Deus formou ao homem do polvo da terra e soplou em seu nariz aliento de vida, e foi ao homem um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um huerto em Éden, al oriente, e puso allí ao homem que havia formado. E puso allí ao homem que havia formado. E o Senhor Deus hizo brotar de la terra todo árbol delicioso,
a la vista e bueno para comer. Também el árbol de la vida em meio del huerto, e el árbol del conhecimento del bem e del mal. Então, Deus, ele plantou allí dois árvores, né? El árbol del conhecimento, el árbol de la vida, e el árbol del bem e del mal. Então, foram dois árvores. Agora o versículo 15 ao 17 mais abaixo, disse assim: Tomou, pois, el Senhor Deus al hombre, e lo puso en el huerto del Éden, para que lo labrara e lo guardara. E mandou-lhe Senhor Deus ao homem, dizendo: De todo árbol del huerto poderás comer livremente, mas del árbol del conhecimento del bem e del mal não comerás, porque o dia que dele comeres, certamente morirás. Bueno, aqui aún não havia chegado aí Eva, não? A mulher. E o huerto já estava aí. E o homem foi então criado. E Deus deu a ordem ao homem. E Eva não estava aí com Adão, não? Então, mire que Deus, ele primeiro preparou todo. Preparou o huerto, o jardim, deixou todo preparado. E logo colocou o homem aí. E deu instruções ali, claras, não? Deus foi bem claro em suas instruções. Não foi uma coisa ali, mais ou menos, dudosa, com uma frase sem muita clareza. Não, Deus deu instruções claras ao homem. E depois aqui, em los versículos, não? Mais adelante, eu não vou ler, pero todos sabem então que Deus, ele disse: não é bueno que o homem esteja solo. Então Deus isso na mulher, Deus isso que o homem ali quedara dormido, não? E quitou, sacou de la costilla del homem, e isso a mulher. E colocou esta mulher juntamente com Adão, Adino. E Adão disse aí, em Gênesis 2:23: Dije entonces el hombre: esta sim es ahora hueso de mis huesos e carne de mi carne, será chamada varona, porque del varão foi tomada. Então, mira que Adão teve uma expressão, ele disse assim: esta sim é a hora hueso de mis huesos. Alguns estudiosos dizem que foi uma expressão como se ele estivesse impactado e disseram: uau, que mulher, não? É a mesma coisa quando eu miro a Aline, às vezes. Eu não hablo, às vezes, quase sempre não hablo, pero eu la miro quando se arregla, quando está aí se preparando para algo, e eu miro que mulher, não? Que bonita, que coisa, não é? Que mulher. Então, Adão, imagine se Adão estava ali acostumado com os animais, dos patas, dos alas, não? E de repente Deus então introduz ao jardim uma mulher. Ele regala esta mulher. E imagine você como não era esta mulher, não? Muito hermosa. Deus preparou, Deus criou ali de sua costilla na mulher. E Adão quedou impressionado com isto. E esta expressão, quando ele disse: esta sim é a hora hueso de meus huesos e carne de minha carne, será chamado varona, porque del homem foi formado. Então, que hermosa, será chamada mulher, porque del homem foi formada, não? E sigue, será chamada mulher, porque del homem foi tomada. Portanto, derrará o homem, versículo 24, derrará o homem a seu padre e a sua madre, e se unirá a sua mulher, e serão uma só carne.
e estavam ambos desnudos, Adão e sua mulher, e não se avergonçavam de nada. E nós outros comentávamos hoje, não, Aline, que é muito profundo isto, porque eles não tinham vergonha, eles não se miravam. Mira, estou desnudo, minha mulher me está vendo, meu marido. Não, eles não tinham nenhuma separação. Não havia inimizade, não havia malícia, porque não havia nada que separava eles um do outro, e tampouco de Deus. Nada que os separava. Vê aqui, aqui não havia sido introduzido o pecado. Eles estavam em plena comunhão com Deus. Eles estavam completamente satisfeitos um com o outro, porque não havia nada entre eles. Não? Então, porque eles foram criados à imagem de Deus. Os dois tinham os mesmos privilégios, os dois tinham a mesma comunhão com Deus, os dois tinham as mesmas a mesma dignidade, podemos dizer assim. Os dois, homem e mulher, Deus os criou a sua imagem, a imagem de Deus, e deu a eles, não, os privilégios. E não havia diferença entre eles. Tu eres melhor que eu, tu tens melhor função, ou eu não tenho. Então, não havia isso, não havia malícia, não havia maldade, não havia nada disso entre eles. É importante falar isso, para que você entenda a hora por que vivimos neste mundo o que vivimos. Por qual razão? E é o que vamos falar neste momento. Mas é importante falar desta parte, porque eles estavam ambos desnudos, Adão e sua mulher, e não se avergonçavam de absolutamente nada. Não? E a hora de eu quero ler aqui o versículo do 1 ao 7 do capítulo 3 agora. Agora sim vamos entrar no foco principal aqui deste estudo, que disse assim: Pero la serpiente, mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus havia hecho, dijo a la mujer: Com que Deus os ha dicho, no comais de todo árbol del huerto? E a mulher respondeu à serpente: Do fruto de los árboles del huerto podemos comer. É interessante notar que no versículo 1 vê como começa a coisa, porque primeiro a serpente, isso na pergunta como que sem nenhuma intenção, segundo as intenções, não? Isso na pergunta de para a mulher. Com que Deus os ha dicho, não comais de todo árbol do huerto? E a mulher respondeu à serpente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está em meio do huerto, dijo Deus: não comereis de ele, nem tocareis, para que não murais. Vê que aqui tanto a serpente quanto Eva cambiaram algumas coisas do que Deus verdadeiramente havia ordenado. Pero del fruto del árbol que está em meio do huerto, dijo Deus: não comereis dele, nem lhe tocareis, para que não murais. Então a serpente dijo a la mulher: certamente não morireis, sino que sabe Deus que el dia que comais de ele serão abertos vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E viu a mulher que o árbol era bueno para comer, e que era agradável a los olhos, e árbol codiciável
para alcançar a sabedoria, e tomou desse fruto e comeu, e deu também a seu marido, el qual comeu, assim como ella. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam desnudos, então cozeram hojas de higueira e se hicieron delantares. Eu não sei se ustedes notaram aí, não? Se deram conta que a tentação vindo aqui de la serpente. Pero la serpente não era o problema. A serpente era um animal del jardim. Deus criou todos os animais e los puso debaixo da autoridade de Adão e de Eva. Eles estavam barro da autoridade deles. Não? Então, essa serpente não era o mais peligroso. Mas quem estava por detrás da serpente era o diabo, que era Satanás, que estava por detrás da serpente, porque foi Satanás que, com sua astúcia, com sua inteligência, manipulou, falou por meio da serpente. Não? E quem era a serpente? A serpente era um animal que não representava a eles peligro, porque estava sujeita a eles, como todos os outros animais. E o peligro, ele está ali, sempre ali, em el habitat, não? E naquele lugar que é menos perigoso, que não se espera que venha. E é por isso que o falso evangelho deste mundo tem tanto sucesso, porque ele, de forma sutil, ele não representa peligro. As religiões, elas representam alívio. Não é assim? As religiões modernas, elas vêm com este diálogo de cambiar tua vida, de parar de sofrer, te curar imediatamente, te liberar dos espíritos, dos demônios, te liberar da depressão. Eles têm solução para tudo. Eles traem solução para tudo. Todas as religiões, elas traem solução, traem aquele diálogo que é favorável, que é música aos ouvidos. Não é assim? Que o falso evangelho hace, que as religiões hace, e não representam peligro. Ao contrário, representam solução. Não? Então, é assim que o diabo trabalha com as pessoas, nas próprias igrejas, que não são igrejas, são sectas, não? São o falso evangelho, as religiões modernas, os pastores, os falsos pastores, falsos líderes. Então, ele vem desta maneira, por parte de quem não vai representar perigo algum. E foi desta maneira que a serpente, ou o diabo, usando a serpente, isso. Um animal que estava ali, ela do mesmo habitat de eles, do mesmo jardim, estava sujeito a eles. Não representava peligro algum. Não representa peligro. Né? Pero a serpiente tinha algo. Sagacidade. Satanás é muito listo, gente. Vou falar, chicos, está bem? Melhor assim, não? Porque em português hablo gente, pero parece que em espanhol não queda muito bem. Então, vou falar, chicos. ou a vezes hablo, não? Mis amores, pero vou falar, chicos, não? Satanás é muito listo, não? ¿Por que não usou uma oveja? Porque a oveja é muito tonta. ¿Por que não usou outro animal para se aproximar de Eva? Não? Porque foi exatamente a serpente. Como dijo Anderson, não? A serpente era um animal que estava aí como todos os demais, como o perro, como o gato, como a vaca, como o boi, como qualquer.
Pero a serpente tinha algo, não? Era muito astuta. Quem disse isso? O próprio Senhor Jesus, não? Disse que teníamos que ser prudentes, não? Listos como a serpente. Então, a serpente era astuta, mais que todos os animais. Então, Satanás viu que seria mais fácil enganar a Eva com alguém que sabia falar bem. Então, por isso, como disse Anderson ahorita, o falso evangelho hoje tem muito sucesso, muito êxito. ¿Por quê? Porque eles sabem falar bem. São eloquentes. Porque hablam de la herida de las personas. Sabem manipular as emoções, sabem manipular a mente de la gente. Isso foi o que a serpente hizo, não? Por isso Satanás não escorreu a serpente assim, não, esta aqui, não. Supo escorrer, supo que animal poderia ser bem seu trabalho, porque a serpente era astuta. Então, isso é só um detalhe, não? Para que vengamos estar muito atentos, não? Àqueles que sabem falar muito bem, aqueles que têm o poder de manejar a palavra de Deus, como isso a serpente, cambiando a verdade por mentiras, pouquitas mentiras, não? Pero sabendo manejar bem para poder enganar a muitos. O próprio Senhor Jesus disse, não? Que se possível, Satanás enganaria hasta os elegidos de Deus. Então, nadie está livre de ser enganado. Por isso, temos que conhecer a verdade. Se conhecemos bem a verdade, então vai ser muito difícil, não? Que nos puedan enganar. Então, não sei, amor, só queria dizer, chicos, que a mim me encanta falar deste tema, deste assunto, porque quizás uno diga assim, falar de Gênesis, Adão e Eva, parece uma história para ninhos, não? Que se ensinem lá, escoelita bíblica. Para nada, isso não é para niñitos de la escoelita bíblica, isso era para ninotes, é para todos. Por quê? Porque, como disse Anderson ao princípio, para que podamos saber em onde estamos, para que podamos entender o presente e nosso futuro, temos que regressar ao passado. Não há de outra. Não há de outra. Temos que regressar à la origem. Nunca se olvidem, chicos. Este livro é um só. Aqui está toda a mente de Deus. E este livro, desde Gênesis hasta Apocalipse, é um plano solamente. Plano? Um plano. É só um plano. A redenção da raça humana. Começando por la caída. Que este é o tema de lo que estamos falando, a caída do homem. Então, para entender o presente e saber nosso futuro, o futuro de nossa alma, temos que regressar ao passado, à origem de todo. A uma palavra que Deus dijo a esta pareja: el dia que tocar, certamente morrereis. Coisa que eles não deram ouvidos. Então, em cima disso vamos falar. E como dijimos aí, a tentação vem sempre de forma inofensiva e também de personas ou de alguém que aparenta ser confiável, né? É assim que o diabo trabalha. E hablando nisso, por exemplo, aqui, a palavra pecado não apareceu aqui. Esta palavra não aparece aqui pero qual é a definição do pecado? O que eles disseram, como tu dijiste aí, não? O dia que ustedes comam deste fruto, certamente. E a serpente, questionando a Deus, dijo: não,
certamente no morirão. Pero Deus havia dito, certamente morirão. E esta morte não é uma morte simplesmente física, também é física, porque a hora eles moririam, não? Por causa deste pecado. 3 mortes eles enfrentariam a hora. A morte física, porque todos vamos a morrer, todo el hombre vai morrer um dia, e é a pior experiência de alguém, não? Pensar que vai morrer ou esperar isto assusta, não é verdade? Primeiro foi a morte espiritual. Eles pecaram contra Deus. E também a morte física e a morte eterna, que é a pior morte. A primeira, a separação de Deus, já não tinham mais o privilégio, perderam de todo o que Deus havia dado, perderam por conta da morte espiritual. Segundo, a hora enfrentariam a morte física, que era segura para todos, é segura para todos os homens, para todas as mulheres, toda a humanidade vai morrer, os animais, por causa do pecado. E a pior morte é a eterna. A morte que eles heredaram ali no jardim, em la caída, em el pecado, eles então foram contaminados neste momento e passaram a contaminação a sua próxima geração, a seus próximos filhos, a toda a descendência, ao que vamos falar aqui agora, mas para que você entenda a hora melhor. Para a morte física não há solução. Não? E mientras vivimos neste mundo, se não existe o que vamos falar daqui adelante sobre o arrependimento, não há solução. A pessoa vai viver toda a sua vida separada de Deus, e se não há este arrependimento, ela vai morrer no final e será condenada. Porque é certo, é seguro que se no nascer outra vez, de novo, ela será condenada. Condenada. E não há o que pode cambiar isso. Não há o que pode alguém ou uma religião, nada que pode cambiar essa situação. Né? Então, esta foi a grande caída. O que aconteceu ali nesta situação, porque a ofensa em el jardim, por isso que não tem como vocês compreenderem nada de lo que vem adelante da Bíblia se não entender isto. Nadie vai conseguir lograr entender nada da Bíblia. Por isso que a gente não entende nada. Queda hablando o que querem. As religiões hablam da Bíblia, não entendem nada, porque a gente sigue sendo condenada. Não sigue condenada. Há quem diga, pero eu estou em minha religião e não se ensina isso, e não se habla deste evangelho, pero estou ali alegre, pulando e brincando e feliz, pero vale inferno, pulando e brincando e feliz, porque não sabe sua condição. Está enganada pelas religiões. E a gente está assim em suas religiões, não? Enganada, porque não entendem isso. Então, este livro de Gênesis é como lacuna de todo o mundo, porque de aqui, deste acontecimento, desta situação, então todos heredaram esta morte. Não foi simplesmente uma história que eles pecaram contra Deus e quedou assim. E solamente a hora vão na igreja, vão na religião, vão ali, abre algumas palavras, repita algumas palavras, ou haga uma cadena, ou haga alguma coisa, e tua situação vai cambiar. Não é simplesmente isso. Houve uma ruptura. Eles ofenderam a Deus. Se tu ofendes ao rei,
A consequência não é igual de uma pessoa que tu ofendes qualquer pessoa. Às vezes as pessoas se arrependem de seus pecados contra um familiar, não? E chamam a seu familiar no leito de morte, no hospital. Mira, te quero pedir perdão porque te hice mal. E se sentem melhores. Pô, pedir perdão a meu filho, a minha esposa, a meus familiares. Pero não é isso. Esta ofensa contra a alguém, contra um familiar, não é bueno que pida perdão, tem que pedir perdão, porque devemos não justificar-nos para o próximo, temos que estar bem com o próximo, e se hicimos mal a ele, temos que pedir perdão. Pero este perdão não vai salvar a nada. Solamente o arrependimento delante de Deus, porque a ofensa foi contra Deus. Quando Adão pecou, ele pecou contra Deus, não foi contra Eva, não foi Eva que pecou contra Adão. Eles pecaram contra Deus. A ofensa foi contra Deus. A palavra pecado não ha sido mencionada aqui no livro de Gênesis. Pero o pecado é a incredulidade, porque eles creyeron na criatura, na serpente, e não creyeron no Criador. Não, Aline? Não sei se tu queres comentar algo sobre esta origem do pecado, da caída. Assim é. Assim me encanta falar sobre isso, gente, porque é muito importante. Isso aqui não é solamente a história de Adão e Eva. É nossa história. É nossa origem. A minha, a tua, de todos nossos entes queridos. E é muito importante entendermos a origem de todo isso. Bueno, resumindo, eu não sou muito buena com resumos, porque hablo demasiado. Pero vou tratar de fazer resumo de esta separação do homem com Deus, não? Vamos entender primeiro. Começamos com nossos padres, por quê? Porque Adão e Eva, de acordo com as escrituras, são nossos padres. O primeiro homem e a primeira mulher, que Deus dijo, como Anderson leu no princípio, que Deus dijo, não? Crescei, multiplicai, tenham muitos filhos, para minha glória, porque este é o propósito do homem, não? Fomos criados para viver para a glória de Deus. Esta era a missão de Adão e Eva, quando todavia estavam vivos. O que passou? Deus cria o homem. Deus solo criou a Adão. Temos que entender isso. Deus solo criou a Adão do povo da terra. E a este homem, Deus lo soprou em las narinas el fôlego de vida. Que é o que vino com este fôlego, assim se diz, fôlego de vida? Aliento de vida. Que é o que vino em este aliento que Deus se lo deu a Adão? Solo a ele. Presta atenção, porque de todo isso tu vas entender tu condição e a condição de tu alma, de tu família, enfim. O que vino em este aliento? Vino el alma e el espírito. El alma é o centro das emoções do ser humano. El alma que se divide em duas partes. A mente, a sabedoria, a inteligência, o intelecto, a memória. E o coração, que é os sentimentos, as emoções. E a outra coisa que vino com aliento de vida foi o espírito. Acuérdense sempre, Deus é espírito. Deus é espírito e Deus não se comunica com carne. Deus solo se comunica com o espírito. Então, Deus lhe sopla o aliento de vida e vino aí el alma e el espírito. Por quê? Porque o espírito era o único meio de Deus se comunicar com Adão, com o homem que ele havia criado. Então, por isso Deus lhe dá o Espírito. E quando Deus habla com Adão, é o Espírito de Deus hablando com o Espírito de Adão. Então, aí estava Adão vivido, já com seu espírito, podendo comunicar-se com Deus, e com sua alma, sua mente e seu coração. Que isso Deus? Puso Adão para dormir, e de la costilla
del Adán, sacó la costilla y ahí creó la mujer. Pero ve que Deus não criou Eva del polvo. Deus criou Eva de algo que já havia sido criado, el hombre, la costilla. E por que Deus... Vou fazer um resumo assim muito rápido assim de aulas de incluso de anatomia agora. Porque Deus sacou a costilla de Adão? Por quê? Porque geneticamente, cientificamente, a medicina nos ensina que em onde se origina o sangue no corpo humano. A sangre se origina en el hueso de la coluna. E principalmente en la coluna principal e los huesos de la costilla que salen de esta coluna. Aí nestes huesos são os principais lugares de onde se origina a sangre. E de este hueso de onde se origina a sangre, Deus lo sacou e hizo a mulher. Ou seja, Eva foi hecha de la sangre de Adão. E no momento em que Deus saca a costilla de Adão e la hace de este sangue, e neste momento Adão está passando para Eva o quê? El aliento de vida, el alma e el espírito. Não foi Deus que deu alma e espírito para Eva. Foi Adão. Como? Por meio da sangue. Por que é importante sabermos isso? Porque é desta maneira que vamos ensinar, que as escrituras nos ensinam que heredamos também a morte espiritual, através da sangue. Porque como está escrito no livro de Levíticos, a vida de la carne está em la sangre. Então, no momento que Deus saca a costilla de Adão e hace Eva de aí, então nesta costilla e nesta sangre, Adão passa para Eva el alma e el espírito, e agora já são dois. E aí a ordem de Deus foi crescer e multiplicar e tenham hijos, não? Para viver para minha glória. Que é o que passaria? E neste momento, conforme Adão e Eva empezassem a ter hijos, automaticamente por la sangre, por la semilla de Adão em Eva, os hijos empezariam a nascer também com espíritos vivos para viver, para alabar a Deus, para glorificar e honrar a Deus. Este era o plano de Deus. Homem vivo, espírito vivo, mente e coração purificados, uma esposa viva, espírito vivo, mente e coração purificados, alma purificada, e começariam a ter hijos vivos espiritualmente para viver para a glória de Deus. Que é o que passou? Quando a incredulidade, não, que foi este pecado que entrou, a incredulidade que isso com que Eva escuchara a mentira da serpente e deixara de dar ouvidos à verdade de Deus, entrou, então automaticamente a promessa que Deus havia dito, el dia que tocarem, certamente morirás. Irão morrer. E que passou quando tocaram? La muerte espiritual. Esse aliento de vida que vino com espírito e alma, e no momento que eles tocam no fruto e comem do fruto, o espírito que era o meio de comunicação do homem com Deus se murió. Que significa a palavra murió no original hebraico? A palavra thanatos no original, que significa uma separação. Certamente se separarão de mim el dia que tocarem. Haverá, como tu dijo antes, uma ruptura de comunhão. Haverá uma rebelião de la parte de ustedes para comigo. Isso foi o que Deus disse quando ele disse, certamente morrereis. El dia que tocarem morrereis. Neste momento, o espírito do homem, o espírito da mulher se muerem.
se separam, se tornam inimigos de Deus. Isso é o que significa a palavra usada pelo próprio Deus Thanatos. Nunca olvidem-se disso. Deus disse: "Ustedes vão morir, ustedes vão se tornar mis inimigos, ustedes vão se separar de mim. Vai haver uma ruptura entre o homem e Deus." ¿Por quê? Porque acuérdense do que havia dito hace ratito, que Deus é espírito e só se comunica com o espírito. Deus não é Deus de muertos, Deus é Deus de vivos. Se o espírito do homem e da mulher agora está muerto, separado, inimigo de Deus, não há comunicação, porque Deus não habla com muerto, Deus não habla com espírito muerto. Então, meus amores, é muito importante nós outros entendermos isso. O que passou com esse espírito do homem? Se morreu. Agora, vocês podem entender um pouquinho, se vocês chegaram a escutar a outra live que hicimos com vocês, falamos del novo nascimento e falamos um pouquinho de por que Deus disse que teníamos que nascer de novo. Aqui está a origem do ensinamento de Jesus Cristo para Nicodemos, aí em João 3, que estudamos a princípio. Jesus dijo, né? Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora podemos entender por que Deus estava falando para Nicodemos que teníamos que nascer de novo. Porque aqui, ó. Porque esta muerte espiritual começou aqui em nossos padres. Eles, Adão e Eva, eram nossos representantes. Eles murieron. Assim se diz? Eles murieron. E por la sangre, de geração em geração, nós outros fomos herdando esta muerte espiritual. E não há de outra. Todos, sem exceção, a única exceção é Jesus Cristo. Todos nós outros nascemos muertos espiritualmente. Herdamos isso de Adão. Esta é nossa herência. Herdamos através da sangre este espírito muerto. Aí nasce o bebecito bonitito, chiquito, lindo e precioso. Pero aí nesta sangre, neste bebito lindo e hermoso, está um espírito muerto, separado de Deus. E hasta que este bebecito lindo e hermoso cresça, escute a verdade do Evangelho e entenda sua condição de muerto espiritualmente, hasta então esta pessoa estará condenada ao inferno com a ira de Deus sobre ela. Esto é o pecado original que as religiões não ensinam, com exceção da Igreja Católica, que sim entendeu isso a princípio, pero depois deturpou. Pero a única religião que ensina sobre o pecado original hoje é o catolicismo romano, pero deturparam. Pero as igrejas cristianas evangélicas que conhecemos, nadie ensina sobre isso. Muito menos as religiões pagãs, não, do Oriente, e não. De las religiões do Ocidente, a única que habla del pecado original, pero deturpado, é o catolicismo romano. Pero os que se dizem cristianos evangélicos que deveriam conhecer a história, conhecer a origem do pecado, conhecer a origem de sua condição espiritual, não a conhecem e não a predicam. Então, é nosso dever falar de isso, não? Então, esta é a origem do pecado del homem. Todos nós outros nascemos muertos, já com esse espírito morto por la sangre. Repito, Levíticos 7:11 habla, não? Que a vida del homem está em la sangre, não? Que é o que Jesus derramou em la cruz, sua vida. Que é o que derramou hasta a última gota, la sangre. Então, herdamos, la sangre já viene contaminada. Em nossa sangre, meus amores, está o espírito muerto que herdamos de Adão
e automaticamente uma alma, centro das emoções, intelecto e sentimentos totalmente perdidos, totalmente desesperados, porque como nós outros fomos criados para viver para a glória de Deus e nos comunicarmos com Deus, termos comunhão com Deus e nascemos separados desse Deus, inimigos desse Deus, então podemos entender porque a gente vive neste mundo desesperado, em depressão e buscando algo no para adorar, e aí se vai nas religiões e nosso México querido atrás de Guadalupe e de toda o síntese, ¿no? Que há, e a Santa Muerte e todas as coisas que há em México e em todos os países. Por quê? Porque a gente está muerta, nasce muerta, perdida, ¿no? Querendo buscar algo para adorar, porque nasceu para isso, pero se o espírito que comunica ela com o único Deus verdadeiro está muerto dentro de ela, automaticamente sua mente está confundida, seu coração está com sentimentos encontrados, não sabe nem para onde vem, nem para onde vai, e nem que fazer, e quem adorar, e que buscar. Então, como estamos muertos, sempre inclinados para o mal, então vamos adorar a criatura, vamos adorar qualquer coisa menos o Deus vivo, porque estamos muertos, inimigos dele. Ao contrário, todo que vem da parte do Deus vivo, o ser humano caído, que herdou esta morte de Adão, rechaça, despreza. Então, meus amores, rapidito, só para explicar mais ou menos, não sei se quedou claro, amor, este início, esta origem, não, desta morte que herdamos. Quedou muito claro. Não há de outra, não há escape, não há exceção. Todos nós outros nascemos mortos espiritualmente e hasta que nascamos. E a hora? Nascamos? Não, está mal, não? Bueno, temos que nascer de novo. Ai, temos que começar a estudar. Os tradutores entrem aí por el chat, por el